Capítulo 9. A história da tartaruga com batata. Você não imagina o quanto eu fico feliz de te rever, sua fofa, disse a duquesa, dando amistosamente o braço a Alice, e as duas caminharam juntas. Alice ficou muito feliz de encontrar a duquesa tão animada, e pensou que talvez fosse só a pimenta a razão daquela selvageria de quando a viu na cozinha. Quando eu for duquesa, ela pensou, mas sem grandes esperanças, não vou nem ter pimenta na cozinha, nadinha. A sopa fica excelente sem. Vai ver, é sempre a pimenta que deixa as pessoas de cabeça quente. Prosseguiu, bem satisfeita por ter descoberto uma nova espécie de regra. E vinagre deixa todo mundo azedo. E camomila faz você ficar amargo. E são os confeitos e essas coisas que fazem com que as crianças sejam tão doces. Quem dera as pessoas soubessem disso. Aí não iam ficar controlando tantos doces, sabe? Já nem estava pensando na duquesa, e até tomou um susto quando ouviu a voz dela perto de sua orelha. Você está pensando em alguma coisa, minha querida, e isso te faz esquecer de falar. Neste momento eu não sei te dizer a moral disso tudo, mas daqui a pouco eu já lembro. Talvez não tenha uma moral, Alice arriscou dizer. Ora, menina, disse a duquesa. Tudo tem uma moral, é só você encontrar. E se espremeu mais contra o corpo de Alice enquanto falava. Alice não estava gostando muito de ficar tão perto dela, primeiro, porque a duquesa era muito feia, e, segundo, porque tinha exatamente a altura certa para apoiar o queixo no ombro de Alice, e era um queixo pontudo à beça. No entanto, ela não gostava de ser mal educada, e foi aguentando como pôde. O jogo está correndo melhor agora, ela disse, para tentar manter viva a conversa. Deveras, disse a duquesa, e a moral disso é o amor, que mexe com a minha cabeça e faz tudo girar. Alguém falou, sussurrou Alice, que o mundo gira quando cada um cuida da própria vida. Mas então. Quer dizer basicamente a mesma coisa, disse a duquesa, metendo seu queixinho pontudo no ombro de Alice enquanto acrescentava, e a moral disso é, quem esmera som se cansa e quem semeia senso colhe até emprestado. Como ela gosta de encontrar a moral das coisas, Alice pensou. Imagino que você esteja se perguntando por que eu não passo meu braço pela sua cintura, a duquesa disse depois de uma pausa. O motivo é que eu não tenho muita segurança quanto à disposição do seu flamingo. Tento uma experiência? Ele pode bicar, Alice replicou, cautelosa, sem vontade nenhuma de passar pela experiência. Bem verdade, disse a duquesa. O flamingo é bicante como a mostarda é picante. E a moral disso é, mais vale um pássaro bicando do que dois te picando. Só que mostarda não é pássaro, Alice comentou. Você tem razão, como sempre, disse a duquesa. Que clareza de expressão você tem. Eu acho que é mineral, disse Alice. Mas claro que é, disse a duquesa, que parecia pronta a concordar com tudo que Alice dissesse. Tem uma mina de mostarda bem grande pertinho daqui. E a moral disso é, o passado é escória e o futuro é minério. Já sei, exclamou Alice, que não tinha prestado atenção nesse último comentário. É vegetal. Não parece, mas é. Concordo plenamente com você, disse a duquesa. E a moral disso é, seja o que você parece ser, ou se você quiser dizer de um modo mais simples, nunca imagine que você não é diferente do que pode parecer aos outros, que o que você foi ou pode ter sido não era diferente do que você foi, lhes teria parecido ser diferente. Acho que eu podia entender isso melhor, Alice disse, muito educadinha, se tivesse anotado, mas não estou conseguindo acompanhar de ouvido. Isso não é nada comparado com o que eu poderia dizer se quisesse, a duquesa replicou, parecendo satisfeita. Por favor, nem se incomode, não precisa tentar dizer mais comprido que isso, disse Alice. Mas não é incômodo, disse a duquesa. Pode pegar tudo o que eu disse até agora e levar de presente. Mas que presentinho barato, pensou Alice. Que bom que as pessoas não dão presentes de aniversário desse tipo. Mas não se arriscou a dizer isso em voz alta. Pensandinho de novo? A duquesa perguntou, com outro cutucão de seu queixinho pontudo. Eu tenho direito de pensar, disse Alice, de maneira cortante, pois já estava ficando preocupada. Tem tanto direito, disse a duquesa, quanto os porcos têm de voar, e amor. Mas aqui, para imensa surpresa de Alice, a voz da duquesa foi sumindo, bem no meio de sua palavra preferida, moral, e o braço que estava preso ao seu começou a tremer. Alice ergueu os olhos, e lá estava a rainha diante delas, de braços cruzados, com 1000 raios e trovões na cara fechada. Dia bonito, majestade. A duquesa foi dizendo, com uma voz baixa e bem fraquinha. Olha, eu estou te avisando, gritou a rainha, batendo os pés no chão enquanto falava. Ou some você ou some a sua cabeça, e isso bem mais que sem demora. Pode escolher. A duquesa exerceu seu direito de escolha e sumiu rapidinho. Vamos continuar o jogo, a rainha disse a Alice, que estava com tanto medo que nem abriu a boca, mas foi com ela, lentamente, até o campo de croquet. Os outros convidados tinham se aproveitado da ausência da rainha e descansavam à sombra. No entanto, assim que a viram, voltaram correndo ao jogo, com apenas um comentário da rainha, de que um mínimo atraso ia lhes custar a vida. O tempo todo, enquanto jogavam, a rainha ficava brigando com os outros jogadores e gritando, cortem-lhe a cabeça. Cortem-lhe a cabeça. Quem recebia suas sentenças era levado preso pelos soldados, que obviamente precisavam deixar de ser arcos para cumprir essa tarefa. Então, quando cerca de meia hora havia passado, não havia mais arcos, e todos os jogadores, fora o rei, a rainha e Alice, estavam detidos e condenados a ser executados. Então a rainha se deteve, já quase sem fôlego, e disse a Alice. Você já viu a tartaruga com batata? Não, disse Alice. Eu nem sei o que é uma tartaruga com batata. É o que usam para fazer sopa de tartaruga com batata, disse a rainha. Nunca vi nem comi, eu só ouço falar, disse Alice.
Então venha, disse a rainha, que ele te conta a história toda. Enquanto as duas caminhavam, Alice ouviu o rei dizer, baixinho, a todos que iam com eles: vocês estão todos perdoados. Ora, está aí uma coisa boa. Ela disse a si mesma, pois estava bem infeliz com a quantidade de execuções que a rainha tinha decretado. Eles logo encontraram um grifo, dormindo profundamente ao sol. Se você não sabe o que é um grifo, olhe a ilustração. Acorda, seu preguiçoso, disse a rainha. E leve essa mocinha para ver a tartaruga com batata e ouvir a história dela. Eu preciso voltar para cuidar de umas execuções que eu decretei. E ela foi embora, deixando Alice com o grifo. Alice não gostou muito da aparência da criatura, mas, somando prós e contras, achou que seria tão seguro ficar ali com ela quanto ir atrás daquela rainha selvagem, então esperou. O grifo sentou e esfregou os olhos, então ficou olhando a rainha até ela desaparecer, e então deu uma risadinha. Ah, que divertido! Disse o grifo, meio para si, meio para Alice. O que é divertido? Disse Alice. Ora, ela, disse o grifo. É tudo invenção dela, isso, eles nunca executam ninguém, sabe? Venha. Todo mundo diz venha, neste lugar, pensou Alice, enquanto seguia lentamente. Eu nunca recebi tanta ordem na minha vida, nunquinha. Não precisaram andar muito para ver a tartaruga com batata ao longe, sentada tristonha e solitária numa pedra e, quando foram se aproximando, Alice ouviu que ela cantava como quem está com o coração partido. Ficou com muita pena do bicho. Por que ele está tão triste? Perguntou ao grifo, e o grifo respondeu, praticamente com as mesmas palavras de antes. É tudo invenção dele, isso, ele não tem tristeza nenhuma, sabe? Venha. Então foram até a tartaruga com batata, que olhou para eles com olhos imensos cheios de lágrimas, mas não abriu a boca. Esta mocinha aqui, disse o grifo, ela quer saber a sua história, quer sim. Eu vou contar, disse a tartaruga com batata num tom oco e baixo. Sentem, vocês dois, e não digam uma única palavra antes de eu acabar. Então eles sentaram, e ninguém falou por alguns minutos. Alice pensou, não sei como é que ele pode acabar, se não começa nunca. Mas esperou com calma. Um dia, disse finalmente a tartaruga com batata num suspiro profundo, eu fui uma tartaruga normal. Essas palavras foram seguidas por um silêncio longuíssimo, quebrado apenas ocasionalmente pelo grifo, que exclamava HJCQRH, e pelos constantes soluços do choro da tartaruga com batata. Alice estava quase levantando e dizendo, muito obrigada, meu senhor, pela sua história tão interessante, mas não conseguia evitar a suspeita de que devia haver algo mais naquilo ali, então ficou sentada bem quietinha. Quando éramos pequenos, a tartaruga com batata finalmente foi dizendo, mais calma, ainda que continuasse soltando um ou outro suspiro, nós frequentávamos uma escola no mar. O mestre-escola era uma velha tartaruga, nós chamávamos o mestre de Tortarruga. E por que vocês chamavam ele assim? Alice perguntou. Porque ele era encurvado e enrugado, disse a tartaruga com batata, irritada. Você é bem tapada mesmo. Você devia ter vergonha de fazer uma pergunta tão boba, acrescentou o grifo, e os dois ficaram em silêncio observando a pobre Alice, que parecia querer se enfiar num buraco no chão. Por fim o grifo disse à tartaruga com batata, segue adiante, camarada. Vamos, que a gente não tem o dia todo. E ele prosseguiu com estas palavras. Sim, nós frequentávamos a escola no mar, ainda que você possa não acreditar. Eu nunca disse isso. Interrompeu Alice. Disse sim, replicou a tartaruga com batata. Pense antes de falar, acrescentou o grifo antes de Alice conseguir abrir a boca. A tartaruga com batata continuou. A nossa educação era excelente, a bem da verdade, nós íamos à escola todo dia. Eu também frequentei uma escola em período integral, disse Alice. Não precisa desse orgulho todo. Com disciplinas extracurriculares? Perguntou a tartaruga com batata, um tanto ansiosa. Sim, disse Alice, nós estudamos francês e música. E roupa lavada? Disse a tartaruga com batata. Mas claro que não, disse Alice, indignada. Ah! Então a sua não era uma escola boa de verdade, disse a tartaruga com batata, num tom muito aliviado. Mas na nossa eles sempre mandavam escrito na conta francês, música e roupa lavada, extra. Não devia ser das coisas mais urgentes, disse Alice, para quem mora no fundo do mar. Eu não tinha dinheiro para pagar, disse a tartaruga com batata num suspiro. Eu só fiz o currículo normal. E nesse tinha o quê? Perguntou Alice. Deitado e rotação, é claro, para começar, a tartaruga com batata replicou, e depois os diversos ramos da aritmética, ambição, distração, pulcrificação e derrisão. Eu nunca ouvi falar de pulcrificação, Alice se atreveu a dizer. O que é isso? O grifo ergueu duas patas, tamanha sua surpresa. Como? Nunca ouviu falar de pulcrificar? Ele exclamou. Você sabe o que quer dizer pulcro, eu imagino. Sei, disse Alice, sem convicção. É, o mesmo, que, bonito. Pois muito bem, o grifo continuou. Se você não entende pulcrificar, você é mesmo uma tonta. Alice não se sentia encorajada a fazer mais perguntas sobre isso, então olhou para a tartaruga com batata e disse. O que mais vocês tinham que aprender? Bom, tinha aula de histeria, a tartaruga com batata replicou, contando as disciplinas nas nadadeiras. Histeria antiga e histeria moderna, além de gelágua fria, e aí desdenho. O professor de desdenho era uma velha enguia, que vinha uma vez por semana, dava aula de desdenho, bravura e pendura ódio. E isso, como é que era? Disse Alice. Bom, eu é que não posso te mostrar, a tartaruga com batata disse.
Eu sou muito calma. E o grifo nunca aprendeu. Não tive tempo, disse o grifo, mas frequentei o mestre de clássicas. Era um velho caranguejo, casca grossa. Esse eu nunca frequentei, a tartaruga com batata disse num suspiro. Ele dava aula de míngua grelha e míngua latrina, pelo que diziam na época. Dava mesmo, disse o grifo, suspirando também, e as duas criaturas esconderam o rosto nas mãos. E quantas horas por dia duravam essas aulas? Disse Alice, ansiosa para mudar de assunto. 10 horas no primeiro dia, disse a tartaruga com batata, 9 no seguinte, e assim por diante. Que ideia mais curiosa! Exclamou Alice. É por isso que o lugar é chamado de escola, o grifo comentou, porque de escola 1 hora por dia. Alice nunca tinha pensado nisso, e refletiu um pouco antes de fazer seu comentário seguinte. Então o 11º dia devia ser feriado. Mas claro, disse a tartaruga com batata. E o que é que vocês faziam no 12º? Alice prosseguiu, curiosa. Chega de falar de aulas, o grifo interrompeu, num tom muito decidido. Fale para ela dos jogos, agora. Capítulo 10. A quadrilha da lagosta. A tartaruga com batata soltou um suspiro profundo e passou as costas de uma nadadeira pelos olhos. Olhou para Alice e tentou falar, mas por 1 ou 2 minutos sua voz ficou travada pelo choro. Parece que está engasgada com um osso, disse o grifo, e começou a sacudir o amigo e socar suas costas. Finalmente a tartaruga com batata recuperou a voz, e com lágrimas escorrendo pelo rosto, tornou a falar. Você pode não ter morado muito tempo no fundo do mar, não mesmo, disse Alice. E talvez nunca tenha conhecido uma lagosta. Alice começou a dizer, uma vez eu comi, mas se conteve a tempo e disse, não, nunca. Então você não tem a menor ideia da maravilha que é uma quadrilha da lagosta. Não tenho mesmo, disse Alice. Que tipo de dança seria? Ora, disse o grifo, começa com os dançarinos formando uma linha na praia. 2 linhas. Gritou a tartaruga com batata. Focas, tartarugas, salmões etc. Aí, depois de eles tirarem todas as águas-vivas do caminho. Isso normalmente demora um pouquinho, interrompeu o grifo. Você dá 2 passos à frente. Cada um dançando com uma lagosta. Gritou o grifo. Claro, disse a tartaruga com batata, 2 passos à frente, encara o seu par. Troca de lagosta e sai na mesma ordem, continuou o grifo. Aí, você sabe, a tartaruga com batata prosseguiu, você joga as lagostas. Gritou o grifo, dando um pulo. No mar, o mais longe que conseguir. Vai nadando atrás delas. Gritou o grifo. Dá um salto mortal no mar. Gritou a tartaruga com batata, saltitando como doida de um lado pro outro. Troca de lagosta de novo. Berrou o grifo, empolgadíssimo. Volta à praia, e essa é a primeira figura, disse a tartaruga com batata, com uma voz subitamente mais baixa, e as 2 criaturas, que até ali pulavam enlouquecidas, sentaram novamente, muito tristes e caladas, e olharam para Alice. Deve ser uma dança bem bonita, disse Alice timidamente. Quer ver um pedaço? Disse a tartaruga com batata. Muitíssimo, disse Alice. Venha, vamos tentar a primeira figura, disse ao grifo a tartaruga com batata. A gente consegue sem as lagostas. Quem canta? Ah, você canta, disse o grifo. Eu não lembro a letra. E então começaram uma dança solene em volta de Alice, de vez em quando pisando nos pés dela quando passavam perto demais e balançando as patas dianteiras para marcar o compasso, enquanto a tartaruga com batata cantava o seguinte, triste e lentamente. Vamos apressar o passo, disse o peixe ao caramujo. O golfinho vai pisando no meu rabo, se eu não fujo. Tartarugas e lagostas. Veja o grupo como avança. E te espera ali na praia. Quer entrar também na dança? Queira, caso queira, você quer entrar na dança? Queira, caso queira, mas não quer entrar na dança? O prazer que a gente sente, mal consigo relatar. Quando como uma lagosta nos atiram para o mar. Puxa, disse o caramujo, a distância já me cansa. Fico grato, seu linguado, mas não vou entrar na dança. Ou podia, ou não queria, mas não quis entrar na dança. Ou podia, ou não queria, não podia entrar na dança. Mas lhe disse o escamoso, ir mais longe então faz mal? Porque existe uma outra praia, do outro lado do canal. Mais distância da Inglaterra quer dizer chegar na França. Meu amado caramujo, seja bravo, e entre na dança. Queira, caso queira, você quer entrar na dança? Queira, caso queira, mas não quer entrar na dança? Obrigada, é uma dança muito interessante de assistir, disse Alice, bem contente que afinal tinha acabado, e eu gostei demais dessa canção curiosa do linguado. Ah, quanto aos linguados, disse a tartaruga com batata, você já viu um linguado, é claro. Vi, disse Alice. Vejo sempre no almo, ela se conteve a tempo. Não sei onde fica o almo, disse a tartaruga com batata, mas se você vê linguados com tanta frequência, claro que sabe que aparência eles têm. Acho que sei, replicou Alice, pensativa. Eles têm os 2 olhos do mesmo lado, e são cobertos de farinha de rosca. Você está errada quanto à farinha de rosca, disse a tartaruga com batata. Isso o mar levava embora rapidinho. Mas eles têm mesmo os 2 olhos do mesmo lado, e o motivo é que, aqui a tartaruga com batata bocejou e fechou os olhos. Diga o motivo para ela, e tudo mais, disse ao grifo. O motivo, disse o grifo, é que eles quiseram ir com as lagostas para a dança.
Aí foram arremessados no mar. Aí tomaram um tombo bem grande. Aí ficaram com a cara toda torcida para um lado. Aí não conseguiram mais arrumar. E pronto. Obrigada, disse Alice. Isso é muito interessante. Eu nunca soube tanta coisa sobre linguados. Eu posso te dizer mais coisas, se você quiser, disse o grifo. Sabe por que o nome do peixe é linguado? Nunca parei para pensar, disse Alice. Por quê? Ele traz de tudo um pouco, o grifo replicou, num tom muito solene. Alice ficou intrigadíssima. Traz de tudo um pouco, repetiu, como quem pensa alto. Ora, quando você quer um pouco de alguma coisa, disse o grifo, qual é a expressão que você usa para pedir? Alice pensou antes de responder. Eu peço um bocado disso ou daquilo, eu acho. Pois no fundo do mar, o grifo continuou, com voz profunda. Todo mundo pede um linguado disso ou daquilo. Pronto, agora você já sabe. Mas e se eles não quiserem trazer? Alice perguntou, curiosíssima. Eles dizem uma ova, é claro, o grifo replicou, bem impaciente. Qualquer camarão podia ter respondido essa. Se eu fosse o linguado, disse Alice, que ainda estava pensando na música, eu tinha dito ao golfinho mais para trás, por favor, você não é bem-vindo aqui. Eles eram obrigados a aceitar o golfinho, disse a tartaruga com batata. Nenhum peixe de classe ia se divertir sem um golfinho. Verdade? Disse Alice num tom de grande surpresa. Mas claro, disse a tartaruga com batata. Ora, se um peixe elegante viesse falar comigo e dissesse que tinha um dia livre para alguma diversão, eu ia perguntar que tal um golfinho. Você não quer dizer golfizinho? Disse Alice. Eu quero dizer o que eu disse, a tartaruga com batata replicou num tom ofendido. E o grifo acrescentou. Mas conte algumas das suas aventuras, então. Eu podia contar as minhas aventuras, a começar de hoje cedo, disse Alice, um tanto tímida, mas não adianta voltar ao dia de ontem, porque eu era outra pessoa. Explique essa coisa toda, disse a tartaruga com batata. Não, não. Primeiro as aventuras, disse o grifo num tom impaciente. Explicar demora demais. Então Alice começou a lhes narrar suas aventuras desde o momento em que viu o coelho branco. Estava um pouco nervosa no começo, porque as duas criaturas chegaram tão perto dela, uma de cada lado, e ficaram com a boca e os olhos tão escancarados, mas foi ganhando coragem enquanto falava. Sua plateia estava perfeitamente imóvel até ela chegar à parte em que recitava O Senhor está velho, meu pai para a lagarta, o texto saindo todo diferente, e então a tartaruga com batata respirou bem fundo e disse. Isso é muito curioso. Isso tudo é curiosíssimo, disse o grifo. Saiu tudo diferente. A tartaruga com batata repetiu, pensativa. Acho que eu queria ouvir ela recitar alguma coisa agora. Diga para ela começar. Olhou para o grifo como se achasse que ele tinha alguma autoridade sobre Alice. Fique de pé e recite o recado do morro, disse o grifo. Como os bichos dão ordens e ficam fazendo você recitar, pensou Alice. Parece até que eu estou na escola. Mesmo assim, ela levantou e começou a recitar, mas estava com a cabeça tão concentrada na quadrilha da lagosta, que mal sabia o que dizia, e o poema saiu todo esquisito. É o recado lagosto, e pretendo dizê-lo. Você passa do ponto, e me salga o cabelo. Como o pato a pestana, ela emprega o focinho. Sobre o cinto e os botões, para abrir os pezinhos. Quando a areia está seca, ela é só diversão. E até faz pouco caso de algum tubarão. Mas se sobe a maré, e ele logo aparece. Sua voz fica tímida e fina, estremece. Está diferente do que eu recitava quando era criança, disse o grifo. Bom, eu nunca ouvi, disse a tartaruga com batata, mas parece uma bobajada sem fim. Alice não abriu a boca, tinha sentado com o rosto nas mãos, e estava pensando se alguma coisa, algum dia, voltaria a acontecer de um jeito normal. Eu queria uma explicação, disse a tartaruga com batata. Ela não pode explicar, disse o grifo, apressado. Anda, vamos para a próxima estrofe. Mas e os pezinhos? A tartaruga com batata persistia. Como é que ela podia separar os pés com o focinho, sabe? É a primeira posição do balé, Alice disse, mas estava intrigadíssima com aquilo tudo e queria mudar de assunto. Anda, vamos para a próxima estrofe, o grifo repetia, impaciente. Começa assim, visitei seu jardim. Alice não se atreveu a desobedecer, ainda que tivesse certeza de que ia sair tudo errado, e continuou com a voz estremecida. Visitei seu jardim, porque havia avistado a coruja e a pantera comendo um assado. A pantera pegou toda a carne, de fato. E a coruja, contente, ficou com o prato. No final a coruja, que adora talher, recebeu permissão de levar a colher. A pantera ficou com uma faca ainda suja. E pôs fim ao banquete. Mas e para que ficar recitando isso tudo? A tartaruga com batata interrompeu. Se você não para e vai dando explicações? É de longe a coisa mais confusa que eu já ouvi. É, acho melhor você parar, disse o grifo, e Alice não reclamou nadinha da ideia. Tentamos outra figura da quadrilha da lagosta? O grifo prosseguiu. Ou você quer que a tartaruga com batata cante uma música para você? Ah, música, por favor, se a tartaruga com batata não se incomodar, replicou Alice, com tanta animação que o grifo disse, num tom algo ofendido. HM. O que é de gosto é regalo da vida. Cante a sopa de tartaruga para ela. Tudo bem, camarada? A tartaruga com batata soltou um suspiro profundo e começou, numa voz vez por outra afogada em soluços, a cantar o seguinte.
Belíssima sopa, tão verde e cremosa. Prontinha, bem quente e caldosa. E nela eu me afundo, da proa até a popa. Sopa noturna, belíssima sopa. Sopa noturna, belíssima sopa. Belíssima sou Pará. Belíssima sou Pará. Sou opa no tuurna. Bela, belíssima sopa. Belíssima sopa. Adeus, carne assada. Cozida, ou galinha ensopada. E quem não deixava até mesmo o vovô Pará. Par mais da belíssima sopa? Papar mais da belíssima sopa. Belíssima sou Pará. Belíssima sou Pará. Sou opa no tuurna. Bela, belíssima a sopa. De novo o refrão, exclamou o grifo, e a tartaruga com batata estava justo começando a repetir, quando um grito de julgamento começou, fez-se ouvir ao longe. Vamos! Gritou o grifo e, pegando a mão de Alice, saiu correndo, sem esperar pelo fim da canção. Que julgamento é esse? Alice corria sem fôlego, mas o grifo só respondia vamos, e corria cada vez mais rápido, enquanto cada vez vinham mais fracas, carregadas pela brisa que o seguia, as melancólicas palavras. Sou opa no tuurna. Bela, belíssima sopa. Capítulo 11. Quem roubou as tortinhas? Quando eles chegaram, o rei e a rainha de copas estavam sentados no trono, cercados por uma grande multidão, todo tipo de aves e outros animais, além do baralho inteirinho. O valete estava de pé diante deles, acorrentado, de cada lado um soldado montando guarda, e perto do rei estava o coelho branco, com trompete numa das mãos e um rolo de pergaminho na outra. Bem no meio da corte havia uma mesa com um grande prato de tortinhas. Estavam com uma cara tão boa que Alice ficou com fome só de olhar. Quem dera eles acabassem de uma vez com esse julgamento, pensou, e passassem aos lanchinhos. Mas parecia que isso não ia acontecer tão cedo, então ela começou a olhar tudo que estava à sua volta, para se distrair. Era a primeira vez de Alice num tribunal, mas ela já tinha lido a respeito, e ficou bem satisfeita ao perceber que sabia o nome de quase tudo ali dentro. Aquele ali é o juiz, ela disse a si mesma, por causa daquela perucona. O juiz, diga-se de passagem, era o rei, e como ele estava com a coroa por cima da peruca, olha a ilustração se quiser ver como ele fez, não parecia nada confortável, e aquilo não lhe caía nada bem. E aquilo é a bancada do júri, pensou Alice, e aqueles 12 bichinhos, ela era obrigada a dizer bichos, sabe, porque alguns eram animais da terra e outros eram aves, eu imagino que sejam o júri. Ela repetiu essa última palavra uma ou duas vezes, orgulhosa de sabê-la, pois pensava, e não sem razão, que bem poucas menininhas de sua idade conheciam esse uso da palavra. No entanto, jurados também teria servido. Os 12 jurados estavam todos concentrados, escrevendo em pequenas lousas. O que é que eles estão fazendo? Alice sussurrou ao grifo. Nem podem ter o que escrever enquanto o julgamento não começa. Estão anotando os próprios nomes, o grifo sussurrou em resposta, de medo de esquecerem antes do fim do julgamento. Que bichos estúpidos! Alice ia dizendo em voz alta e indignada, mas parou logo, pois o coelho branco gritou. Silêncio no tribunal. E o rei pôs os óculos e olhou ansioso em volta para entender quem estava falando. Alice podia ver, como se estivesse espiando por sobre os ombros deles, que todos os jurados estavam anotando bichos estúpidos em suas lousas, e podia até ver que um deles não sabia escrever bichos, e teve que perguntar ao vizinho. Essas lousas vão estar uma confusão quando o julgamento acabar, pensou Alice. Um dos jurados usava um giz que rangia ao escrever. Isso, claro, Alice não conseguia suportar, e ela deu a volta no tribunal, e chegou por trás, e logo encontrou uma oportunidade de tirar o giz dele. Ela agiu tão rápido que nem deu para o coitadinho do jurado, era Bill, o lagarto, entender onde o giz tinha ido parar. Então, depois de procurar por todo lado, ele se viu obrigado a escrever com o dedo o dia todo, e isso não tinha grande serventia, já que o dedo não deixava marcas na lousa. Arauto, leia a acusação, disse o rei. Com isso o coelho branco soprou 3 notas no trompete, e então desenrolou o pergaminho e leu o seguinte. Rainha faz umas tortinhas. Num dia de verão. Valete rouba essas tortinhas. E não devolve não. Considerem seu veredito, o rei disse ao júri. Ainda não, ainda não. O coelho interrompeu apressado. Tem muita coisa antes dessa parte. Chamem a primeira testemunha, disse o rei, e o coelho branco soprou 3 notas no trompete e exclamou. Primeira testemunha. A primeira testemunha era o chapeleiro. Ele entrou com uma xícara de chá numa das mãos e um pedaço de pão com manteiga na outra. Mil perdões, majestade, começou, por vir assim, mas eu não tinha terminado meu chá quando fui convocado. Devia ter terminado, disse o rei. Quando foi que você começou? O chapeleiro olhou para a lebre de março, que tinha vindo com ele para o tribunal, de braço dado com o hamster. 14 de março, acho eu, ele disse. 15, disse a lebre de março. 16, acrescentou o hamster. Anotem, o rei disse ao júri, que prontamente anotou todas as 3 datas nas lousas, e depois fez a soma dos números, e reduziu a resposta a um valor em dinheiro. Tire o seu chapéu, o rei disse ao chapeleiro. O chapéu não é meu, disse o chapeleiro. Roubo, exclamou o rei, olhando para o júri, que imediatamente registrou esse fato. Eu guardo chapéus para vender depois, o chapeleiro acrescentou como explicação. Nenhum é meu. Eu sou o chapeleiro. Aqui a rainha pôs os óculos e cravou os olhos no chapeleiro, que ficou pálido e inquieto. Preste o seu testemunho, disse o rei. E não fique nervoso, senão eu te condeno à execução agorinha mesmo.
Isso não pareceu de grande ajuda para a testemunha. Ele ficava se mexendo sem sair do lugar, olhando incomodado para a rainha, e em sua confusão arrancou uma grande mordida da borda da xícara em vez de morder o pão com manteiga. Bem nesse momento, Alice sentiu uma coisa curiosa, que a deixou bem intrigada até ela entender o que era. Estava começando a crescer de novo, e primeiro achou que era melhor levantar e sair do tribunal. Mas, pensando melhor, decidiu ficar bem onde estava enquanto coubesse ali. Será que você podia não se espalhar assim? Disse o hamster, que estava sentado ao lado dela. Eu mal consigo respirar. Eu não posso fazer nada, disse Alice suavemente. Estou crescendo. Você não tem direito de crescer aqui, disse o hamster. Não diga bobagem, disse Alice, com mais firmeza. Você sabe que também está crescendo. Claro, mas eu cresço numa velocidade razoável, disse o hamster. Não desse seu jeito ridículo. E ele levantou emburrado e foi para o outro lado do tribunal. Durante esse tempo toda a rainha continuava encarando o chapeleiro, e justo quando o hamster estava atravessando o tribunal, ela disse a um dos meirinhos. Traga a lista dos cantores do meu último concerto. O que fez o miserável chapeleiro tremer de uma tal maneira que seus sapatos voaram longe. Preste o seu testemunho, o rei repetiu, furioso, ou eu mando te executarem, nervoso ou não. Eu sou pobre, majestade. O chapeleiro começou com voz trêmula, e não tinha começado meu chá, não fazia mais de uma semana, e como as fatias de pão iam ficando cada vez mais finas, e o chá ia brilhando. Como você descreveria essa bagunça? Disse o rei. Eu sempre começo com chá, o chapeleiro replicou. Claro que chapeleiro começa com chá, disse o rei de modo cortante. Você acha que eu sou um asno? Anda. Eu sou pobre, o chapeleiro prosseguiu, e quase tudo começou a brilhar depois disso, só que a lebre de março disse. Eu não. A lebre de março interrompeu rapidinho. Disse sim, insistiu o chapeleiro. Eu nego, disse a lebre de março. Ele nega, disse o rei, excluam essa parte. Bom, de um jeito ou de outro, o hamster disse. O chapeleiro continuou, olhando ansioso em torno para ver se ele ia negar também, mas o hamster não negou patavina, pois estava dormindo pesado. Depois disso, continuou o chapeleiro, eu cortei mais pão com manteiga. Mas o que foi que o hamster disse? Perguntou um dos membros do júri. Isso eu não lembro, disse o chapeleiro. Você tem que lembrar, declarou o rei, ou eu mando executarem você. O torturado chapeleiro derrubou xícara e pão com manteiga, e pôs um joelho no chão. Eu sou pobre, majestade, começou. Você é pobre é de palavras, disse o rei. Aqui, um dos porquinhos da Índia comemorou, e foi imediatamente subjugado pelos meirinhos. Como essa palavra é complicadinha, eu vou te explicar como é que eles faziam. Eles tinham um grande saco de lona, que se fechava com cordão. Foi ali que meteram um porquinho da Índia, de pernas pro ar, e depois sentaram em cima dele. Que bom que eu vi isso, pensou Alice. Já li tantas vezes no jornal que no fim de um julgamento houve tentativas de aplauso, mas os manifestantes foram imediatamente subjugados pelos meirinhos, e nunca tinha entendido o que isso queria dizer. Se você só sabe isso, pode se recolher, continuou o rei. Eu não posso me encolher, disse o chapeleiro. Eu sou desse tamanho mesmo. Então pode sentar, o rei replicou. Aqui outro porquinho da Índia comemorou e foi subjugado. Ora, agora acabaram os porquinhos da Índia, pensou Alice. Daqui pra frente vai ser mais tranquilo. Eu prefiro terminar o meu chá, disse o chapeleiro, olhando angustiado para a rainha, que lia a lista dos cantores. Pode ir, disse o rei, e o chapeleiro saiu apressado do tribunal, sem nem parar para calçar de novo os sapatos. E podem ir cortando a cabecinha dele ali fora mesmo, a rainha acrescentou para um dos meirinhos, mas o chapeleiro tinha desaparecido antes que o meirinho chegasse à porta. Chamem a próxima testemunha, disse o rei. A testemunha seguinte era a cozinheira da duquesa. Ela veio com pimenteiro na mão, e Alice adivinhou quem era antes de ela pisar no tribunal, porque as pessoas mais perto da porta começaram, todas, a espirrar ao mesmo tempo. A senhora preste o seu testemunho, disse o rei. Eu não presto, disse a cozinheira. O rei olhou angustiado para o coelho branco, que disse baixinho. Esta testemunha, Vossa Majestade vai ter que interrogar. Bom, se tem que ser assim, disse o rei com um ar melancólico, e depois de cruzar os braços e olhar para a cozinheira com uma cara tão fechada que quase fez seus olhos desaparecerem, ele disse com uma voz baixa. Qual é o ingrediente principal de uma tortinha? Quase só pimenta, disse a cozinheira. Melaço, disse uma voz sonolenta atrás dela. Ponham aquele hamster na coleira. A rainha guinchou. Decapitem o hamster. Expulsem aquele hamster do tribunal. Subjuguem. Belisquem. Cortem-lhe os bigodes. Por alguns minutos o tribunal virou uma grande confusão, até expulsarem o hamster, e quando estava tudo em ordem novamente, a cozinheira já tinha sumido. Não faz mal, disse o rei, com ar muito aliviado. Chamem a próxima testemunha. E acrescentou baixinho para a rainha. Sério, querida, você é que precisa interrogar a próxima testemunha. Eu fico com dor na testa. Alice viu o coelho branco se atrapalhar com a lista, muito curiosa para saber como seria a testemunha seguinte, porque por enquanto eles não juntaram muitas provas, ela se disse. Imagine como ficou surpresa quando o coelho branco leu, com toda a força de sua voz esganiçada, o nome Alice. Capítulo 12. O testemunho de Alice. Presente.
Gritou Alice, sem nem lembrar, no calor do momento, o quanto tinha crescido nos últimos minutos, e levantou tão apressada que derrubou a bancada do júri com a barra da saia, jogando todos os jurados na cabeça das pessoas que estavam lá embaixo, e eles ficaram estatelados no chão, fazendo ela se lembrar de um aquário de peixinhos dourados que tinha virado sem querer uma semana antes. Ah, mil perdões! Ela exclamou num tom de grande desconsolo, e começou a pegar os jurados com toda rapidez, pois continuava pensando no acidente com os peixinhos, e tinha uma vaga ideia de que eles precisavam ser apanhados imediatamente e recolocados na bancada, senão morreriam. O julgamento só pode prosseguir, disse o rei com uma voz muito séria, quando todos os jurados estiverem de volta em seus lugares. Todos, repetiu, muito enfaticamente, olhando sério para Alice. Alice olhou para a bancada do júri e viu que, em sua pressa, tinha colocado o lagarto de cabeça para baixo, e o coitadinho estava sacudindo o rabo de um jeito tristonho, sem nem conseguir se mexer. Ela logo o tirou dali e o virou. Não que isso ajude muito, ela falou consigo mesma. Eu diria que ele deve valer a mesma coisa para o julgamento, virado de um jeito ou de outro. Assim que o júri estava mais refeito do susto daquele tombo, e quando suas lousas e seus pedacinhos de giz tinham sido encontrados e devolvidos a eles, todos começaram muito concentrados a escrever uma história do acidente, todos menos o lagarto, que parecia transtornado demais e capaz apenas de ficar ali sentado de boca aberta, olhando para o teto do tribunal. O que é que você sabe dessa história? O rei disse a Alice. Nada, respondeu Alice. Nada mesmo? Persistiu o rei. Nada mesmo, disse Alice. Isso é muito importante, o rei disse, olhando para o júri. Eles já iam começando a escrever essas palavras nas lousas, quando o coelho branco interrompeu. Desimportante, Vossa Majestade quer dizer, é claro, ele disse, num tom bem respeitoso, mas fazendo caretas muito sérias enquanto falava. Desimportante, é claro, foi o que eu quis dizer, o rei repetiu, correndo, e continuou falando sozinho em voz baixa. Importante, desimportante, importante, desimportante, como se estivesse testando para ver qual palavra era mais bonita. Alguns membros do júri anotaram importante, e outros, desimportante. Alice pôde ver, pois estava tão perto deles que enxergava suas lousas. Não que isso faça a menor diferença, ela pensou. Nesse momento o rei, que havia algum tempo estava ocupado escrevendo em seu caderno, cacarejou. Silêncio. E leu do seu livrinho, regra 42. Todas as pessoas de mais de 1 quilômetro de altura devem deixar o tribunal. Todos os olhos se voltaram para Alice. Eu é que não tenho 1 quilômetro de altura, disse Alice. Tem sim, disse o rei. Quase 2, acrescentou a rainha. Bom, mas eu não vou sair, disse Alice. Além do mais, isso não é uma regra regular, você acabou de inventar. É a regra mais antiga do livro, disse o rei. Então devia ser a regra número 1, disse Alice. O rei ficou pálido e fechou apressado o caderno. Considerem seu veredito, ele disse ao júri, numa voz baixa e trêmula. Ainda não analisamos todas as provas, Vossa Majestade, disse o coelho branco, levantando num salto apressado. Esse papelzinho acaba de ser catado do chão. E ele diz o quê? Disse a rainha. Ainda não abri, disse o coelho branco, mas parece uma carta, do prisioneiro, pra alguém. Deve ser mesmo, disse o rei, a não ser que ele tivesse escrito para ninguém, o que não é normal, sabe? Quem é o destinatário? Disse um dos jurados. Não tem destinatário, disse o coelho branco. Na verdade, não tem nada escrito na parte de fora. Enquanto falava, ele ia desdobrando a folha, e acrescentou, olha que no fim das contas nem é uma carta, são os versinhos. E é a letra do prisioneiro? Perguntou outro membro do júri. Não, não é não, disse o coelho branco, e isso é que é o mais esquisito. Todos os membros do júri ficaram intrigados. Ele deve ter imitado a letra de outra pessoa, disse o rei. Os membros do júri ficaram todos animados novamente. Por favor, Vossa Majestade, disse o valete, eu não escrevi esses versos, e eles não podem provar que escrevi, não tem assinatura. Se você não assinou, disse o rei, a coisa só fica pior. Você deve ter feito com más intenções, caso contrário teria assinado, como um cidadão honesto. Isso provocou aplausos generalizados. Era a primeira coisa inteligente que o rei tinha dito naquele dia. Isso prova que ele é culpado, disse a rainha. Prova nada, disse Alice. Ora, vocês nem sabem o que os versinhos dizem. Leia, disse o rei. O coelho branco pôs os óculos. Por onde eu devo começar, Vossa Majestade? Ele perguntou. Comece pelo começo, o rei disse com seriedade, e valendo até chegar no fim, aí você pode parar. Os versos que o coelho branco leu eram os seguintes. Eles disseram que tu foste vê-la. E eu fui a ele mencionado. Ela me conferiu mais uma estrela. No entanto disse que eu não nado. Ele informou a eles que eu não fui. Sabemos nós que foi assim. Se isso a cisma dela não conclui, qual poderá ser o teu fim? Dei 1 a ela, a ele deram 2. E tu nos deste 3 ou mais. Voltaram todos dele a ti depois. Embora fossem meus demais. Se ela ou eu nos virmos, de verdade, metidos nessa história atroz, ele acha que os porás na liberdade. Que já tivemos antes nós. Você teria sido, disse eu. Quando ela teve o faniquito. Alguma coisa que se intrometeu. Entre ele, nós e o que foi dito. Não saiba ele que ela os preferiu. Já que isso sempre há de restar. Como um segredo que não se intuiu.
Só eu e tu vamos guardar. Essa é a prova mais contundente que já foi apresentada, disse o rei, esfregando as mãozinhas. Então deixemos o júri. Se algum daqueles ali souber explicar o poema, disse Alice, tinha crescido tanto nos últimos minutos, que não sentia nem um pouco de medo de interromper. Ganha 6 tostões. Eu não acredito que a carta faça um átomo de sentido. Todos os membros do júri escreveram em suas lousas. Ela não acredita que a carta faça um átomo de sentido, mas nenhum deles tentou explicar o papel. Se não tem sentido, disse o rei, a coisa toda fica bem mais simples, sabe, já que a gente não precisa nem tentar entender. E apesar de tudo, não sei não, ele continuou, abrindo a folha no colo e olhando para ela com um olho só. Acho que eu até consigo encontrar algum sentido. Disse que eu não nado, você não sabe nadar, não é mesmo? Acrescentou, olhando para o valete. O valete sacudiu a cabeça com tristeza. E eu tenho cara de quem sabe? Ele disse. E certamente não tinha, já que era todo feito de papelão. Até aqui tudo bem, disse o rei, e continuou murmurando os versinhos. Sabemos nós que foi assim. Esses são os membros do júri, é claro. Dei um a ela, a ele deram 2. Ora, deve ser o que ele fez com os docinhos, sabe? Mas na sequência ele diz: voltaram todos dele a ti depois, disse Alice. Ora, olha eles ali, disse o rei, triunfante, apontando para as tortinhas na mesa. Não tem como isso ser mais claro. E aí, quando ela teve o faniquito, você nunca teve faniquitos, acho eu, ele disse à rainha. Jamais. Disse a rainha, enfurecida, arremessando, com essa palavra, um tinteiro no lagarto. O infeliz do Bill tinha parado de escrever com o dedo na lousa ao perceber que isso não deixava marcas, mas agora voltou correndo a fazê-lo, usando a tinta, que lhe escorria do rosto, enquanto durou. Assim se revela que você não é ela, disse o rei, olhando para todos com um sorriso. Houve um silêncio mortal. Mas é que rimou. O rei acrescentou, ofendido, e todos aplaudiram. Que os membros do júri considerem então seu veredito. O rei falou pelo que era mais ou menos a 20ª vez naquele dia. Não, não. Disse a rainha. Sentença primeiro, veredito depois. Mas que bobagem, disse Alice bem alto. Onde já se viu dar a sentença antes? Nem comece, disse a rainha, ficando roxa. Começo, disse Alice. Cortem-lhe a cabeça. A rainha berrou o mais alto que pôde. Ninguém se mexeu. Quem é que dá bola para vocês? Disse Alice. A essa altura, ela já estava com seu tamanho normal. Vocês são só as cartas de um baralho. Com essas palavras o baralho todo decolou e veio direto para cima dela. Ela soltou um gritinho, meio com medo, meio com raiva, tentando espantar as cartas, e se viu estendida na ribanceira, com a cabeça no colo da irmã, que delicadamente espanava do seu rosto umas folhas mortas que tinham caído da árvore. Acorda, Alice. Acorda, querida. Disse a irmã. Nossa, como você dormiu comprido. Ah, eu tive um sonho tão curioso. Disse Alice, e contou à irmã, até onde pôde lembrar, todas essas estranhas aventuras que você estava lendo, e quando acabou, sua irmã lhe deu um beijo e disse. Foi mesmo um sonho curioso, querida, pode apostar. Mas agora corra que já está passando da hora do chá. Então Alice levantou e saiu em disparada, pensando enquanto corria, e com razão, que tinha sido um sonho maravilhoso. Mas sua irmã ainda ficou ali sentada, com a cabeça apoiada na mão, vendo o pôr do sol e pensando na pequena Alice e suas maravilhosas aventuras, até que também ela começou, de certa forma, a sonhar, e foi este o seu sonho. Primeiro, sonhou com a pequena Alice, e de novo suas mãozinhas estavam no seu joelho, e os olhos grandes e brilhantes miravam os seus. Podia ouvir cada contorno da voz da irmã e ver aquele gesto esquisito de empinar o nariz para tirar o cabelo descontrolado que sempre lhe entrava nos olhos. E ainda enquanto ouvia, ou parecia ouvir, toda a paisagem à sua volta foi ganhando vida, cheia das estranhas criaturas do sonho da irmãzinha. A grama alta farfalhava seus pés com a passagem do coelho branco. O camundongo assustado passou espirrando água numa poça logo ao lado. Ela ouvia o tilintar das xícaras de chá enquanto a lebre de março e seus amigos faziam sua infindável refeição. E a voz esganiçada da rainha condenando os infelizes convidados à execução sumária. Outra vez o bebê porquinho espirrava no colo da duquesa, enquanto pratos e travessas se estraçalhavam à sua volta. Outra vez o grito do grifo, o rangido do giz do lagarto, e os gritos abafados dos porquinhos da Índia subjugados enchiam o ar, misturados aos distantes soluços da tartaruga com batata. Então ela se deixou ficar, de olhos fechados, e quase acreditou estar no País das Maravilhas, embora soubesse que bastava abri-los novamente para que tudo voltasse a ser em sossa realidade. A grama estaria apenas farfalhando ao vento e o lago tremulando com o balanço dos juncos. O tilintar das xícaras passaria a ser o badalo dos cincerros das ovelhas, e os gritos esganiçados da rainha, a voz do menino pastor, e o espirro do bebê, o grito do grifo e todos os outros ruídos estranhos seriam, ela sabia, o confuso estrépito de uma fazenda movimentada, enquanto o mugido do gado distante ocuparia o lugar dos pesados soluços da tartaruga com batata. Por fim, ficou pensando que aquela sua irmãzinha seria um dia, no futuro, uma mulher adulta, e que não iria perder, nos anos de sua maturidade, aquele coração simples e amoroso de criança, e que reuniria outras criancinhas à sua volta e deixaria seus olhinhos acesos e curiosos com muitas histórias estranhas, quem sabe até com um sonho antigo do País das Maravilhas, e que se deixaria tocar pelos seus problemas simples, e encontraria prazer em suas simples alegrias, lembrando sua própria vida de criança e os dias felizes de verão. As aventuras da ilustradora. Através do processo. Por Giovanna Cianelli. Venho sonhando com Alice há mais de um ano. Sonho desde quando recebi um convite, vindo de uma distante cidadezinha, todo pomposo com letras doiradas em papel texturizado. Um pouco de tinta vermelha escorria por uma das laterais, mas não liguei.
Eu, boba que sou, fiquei morrendo de medo de não ser a pessoa certa para essa missão. Mas respirei fundo e respondi que, sim, embarcaria para o País das Maravilhas, e logo em seguida, passaria por através do espelho. O combinado, registrar tudo o que encontrasse por lá, de acordo com o meu olhar. Eu me preparei, li os livros nesta tradução genial do Caetano Galindo, reassisti filmes, procurei adaptações obscuras e tal qual uma velocista prestes a iniciar uma prova, me posicionei para a largada. Mas, quando olhei para baixo, parecia não ter pernas. Tinha esquecido como desenhar, esquecido as coisas de que eu gosto, as cores que uso. Tudo parecia congelado por uma poção petrificante. A coragem que achei que tinha não conseguiu romper o medo, não durante um tempo. Me restou caminhar sem destino e ver o que encontrava. Essas questões me assombravam até mesmo no que havia de mais básico. Como eu definiria um rosto para minha Alice? Como eu poderia achar uma Alice que fosse minha? Durante a jornada, me senti diminuída, aumentada, pescoçuda, tive vontade de chorar. Em certo momento tive certeza de que sabia de tudo e, logo depois, de nada. Como eu poderia contar tudo aquilo que via? Não fazia sentido criar ilustrações lineares, quadros sequenciais ou até mesmo desenhos descritivos. Nada disso faria jus ao sentimento que aquela história me passava. Mas então o que faria? Foi então que posterguei. Eu me escondia da Alice, me escondia do coelho, mas eles me perseguiam. O gato sorria para mim na lua e me via, paralisada em meio a coisas tão doces e malucas. A Alice parece tão legal, com amigos tão diferentões, e eu sou apenas uma menina que gosta de desenhar, sabe? Abri meu baú de memórias, de referências, e tentei transformar tudo isso num mundo de Alice. Eu não desenharia Alice no mundo dela, mas traria ela para encantar o meu. Fui procurá-la então nas papelarias, nos sebos, nos arquivos digitais. Decidi transformar o real pelo prisma fantástico. Encontrei dentro de mim os ecos de artistas e referências que amo, como Gal Costa, Mary Blair, Philip Casa, Cláudio Tosi, Jack Kirby, Roman Sieslewicz, Valdemar Sivirsi, Braulio Amado, Jamie Hyde, que, canalizados, potencializados e limitados por mim, me ajudaram a ver o país das minhas maravilhas. O rosto da Alice afinal saiu, e ele nunca era o mesmo. E o rosto de quem, afinal, permanece igual? Achei divertida, então, a ideia de representar muitas versões dessa menina. Usei colagens de revistas antigas, giz de cera, lápis, computador, passador de linha, adesivo, lantejoula e miçanga. Usei também algumas crises de ansiedade, mas essas não ajudaram tanto. Consegui, afinal, pegar emprestado um pouco daquela liberdade, e o resultado é este livro que você tem em mãos. Um sonho realizado, feito com muito carinho. Este é o maior conjunto de ilustrações que já fiz, e contei com a ajuda dos meus amigos, entre eles os editores deste projeto, e do meu filho Antônio Lameira. Obrigada pelas letras. No fim, eu também me vi cercada de amigos legais e diferentões. Saibam que o apoio de vocês foi essencial e me ajudou a amadurecer como artista. Não queria nem me despedir, porque sei que vou continuar encontrando Alice por aí. Parece até que se eu apertar os olhos, já consigo enxergar outros espelhos para atravessar. Giovanna Cianelli é designer e ilustradora. Psicodelia e cultura pop são temas recorrentes em seu trabalho. Já colaborou com clientes como The New York Times, Apple, Instagram, Netflix, Vans, Globo, Anitta, Duda Beat, Isa, Marina Sena, Ludmilla, entre outros. Foi premiada no Latin American Design Awards nos anos 2019, 2020 e 2021. 2 vezes ganhadora do Prêmio Jabuti, em 2020 na categoria Projeto Editorial com Médico e o Monstro e em 2021 na categoria Capa com 1984, ambos lançados por esta editora. 2 vezes ganhadora do Prêmio Multishow na categoria Capa do Ano. É uma das cidadãs mais antigas de Antofágica, inclusive presente na sua fundação. E para que é que serve um livro? Sem figuras ou conversas? A ilustração como tradução. Por Elisa Gergu. As aventuras de Alice no País das Maravilhas e sua sequência, através do espelho e o que Alice viu por lá, foram, desde sua publicação, um sucesso entre leitores e crítica. Apesar de não serem as únicas publicações de seu autor Charles Lutwidge Dodson, mais conhecido pelo pseudônimo Lewis Carroll, elas certamente são as mais conhecidas. Grande parte de seus escritos não se destinavam a crianças e tratavam principalmente de matemática e lógica, mas ele chegou a publicar alguns poemas humorísticos, com destaque para The Hunting of the Sark. Existem diversos grupos e fundações que se dedicam a estudar a obra de Lewis Carroll no mundo todo. As Aventuras de Alice no País das Maravilhas têm as mais diversas interpretações e é estudado por literatos, psicólogos, cientistas políticos, físicos, filósofos, matemáticos, entre outros. Essas diversas análises funcionam como uma evidência do encanto da obra, a possibilidade de ser analisada por diversos vieses e autores, desde sua contribuição para a literatura até sua persistência no imaginário popular. Ler Alice sempre nos permite entrever novos elementos, o que torna cada leitura uma experiência única, quase como se sua narrativa se transformasse a cada vez, tal como a personagem, em um novo livro, uma nova história. A história de Alice e sua visita ao País das Maravilhas foi contada pela primeira vez em 4 de julho de 1862, durante um passeio de barco. Lewis Carroll entretinha com essa história as 3 irmãs Liddell, sendo uma delas Alice, a inspiração para a protagonista. As crianças eram filhas de Henry George Liddell, na época reitor de Christ Church, Oxford, onde Dodson lecionava matemática. O autor tinha o costume de divertir seus amigos com histórias, muitas das quais ficaram somente na memória de seus ouvintes. Alice poderia ter sido só mais uma delas não fosse pela jovem Liddell, que fez questão de pedir que Carroll a registrasse. O resultado ficou pronto em 1864, ilustrado pelo próprio autor e intitulado Aventuras de Alice no Subterrâneo, Alice's Adventures Underground.
A narrativa como conhecemos hoje foi publicada em 1865, depois da insistência de amigos de Carroll, mas com algumas alterações, principalmente retirando piadas e referências que só seriam entendidas pelos participantes do passeio daquele dia. No entanto, ainda é possível encontrar algumas delas, como o episódio no Lago de Lágrimas, que retoma outro passeio, no qual o grupo formado pelas irmãs Lorina, Alice e Edith Liddell, Carroll e o reverendo Duckworth, uma figura que muitas vezes participava das saídas com as crianças, foi surpreendido por um aguaceiro e ficou encharcado. Os animais reunidos ao redor do lago também são referências a eles, sendo que o Dodô é Dodson, não só pelo nome, mas porque a gagueira de Carroll fazia pronunciar seu nome Dodô Dodson, o pato, Duck, é Duckworth, o louro, Lori, é Lorina e o filhote de águia, Eaglé, é Edith. As irmãs também são referenciadas no capítulo do chá enlouquecido, aparecendo na história do hamster como Elsie, de Lorina Charlotte, ou LC, que em inglês tem pronúncia idêntica ao nome, Lassie, um anagrama para Alice, e Tilly, apelido de Edith. A cena do chá, inclusive, foi uma das adições feitas por Carroll ao publicar sua história para o público geral. Ele também acrescentou o encontro com o gato de Cheshire e desenvolveu as personagens da Rainha de Copas e da Duquesa a partir do que antes era uma só personagem, a Marquesa. Com essas e outras mudanças e com o novo título de As Aventuras de Alice no País das Maravilhas, Carroll escolheu uma editora, a já ilustre Macmillan, e arcou ele mesmo com os custos de impressão e distribuição, retendo porém a liberdade de decidir sobre a aparência final dos livros. Lewis Carroll gostava de desenhar e, como mencionado, chegou a ilustrar a história ele mesmo. No entanto, para a segunda edição, contratou um ilustrador, o então famoso cartunista político da revista Punch, John Tenniel, que tinha o estilo exato procurado por ele, tendo grande talento para retratar animais e cenas fantásticas. Carroll era um perfeccionista e, como havia considerado as próprias ilustrações muito ruins, o processo de criação com Tenniel foi marcado por intensos direcionamentos artísticos. O escritor escolhia as passagens que achava mais interessantes para serem ilustradas e os desenhos foram feitos de forma a não meramente repetir o texto, mas enfatizar detalhes, chamando a atenção do leitor para determinados elementos e fazendo com que a leitura do texto com as imagens fosse complementar. É possível que seus desenhos para o manuscrito tenham influenciado o resultado dessas novas ilustrações, porém Carroll também respeitava a palavra final de Tenniel quando surgia alguma divergência. Um reflexo disso foi o acontecido com a primeira tiragem de Alice, inteiramente recolhida, destruída e reimpressa, pois o resultado da impressão não agradara Tenniel. Antes que a nova tiragem viesse a público, Carroll aguardou que o ilustrador desse seu aval. As 42 ilustrações criadas por John Tenniel para o livro causaram um impacto tão forte que continuam sendo publicadas até hoje, mais de 150 anos após sua primeira impressão. Mais tarde, Alice foi ilustrado por uma infinidade de artistas, variando em estilo, técnica e interpretação, o que forneceu múltiplas leituras da obra. Dentre eles estão nomes como Salvador Dalí, Max Ernst e Zelda Fitzgerald. É dito, inclusive, que As Aventuras de Alice no País das Maravilhas foi ilustrado por mais artistas do que qualquer outro livro infantil, talvez mais do que qualquer outro trabalho ficcional. Muitas vezes o senso comum relega um papel secundário ou mesmo dispensável à ilustração. Seja porque a julga como uma espécie de muleta, algo que apenas facilitaria o trabalho de decifrar o texto, seja por considerá-la decorativa ou mesmo um mero chamariz de leitores, que se deixariam enganar por seu apelo estético. A supervalorização do texto em detrimento da imagem faz com que muitas vezes desconsideremos todas as informações que podemos extrair da ilustração. Por serem linguagens diferentes, o texto e a imagem possuem características próprias que influenciam a leitura. Quando comparada à língua, a imagem pode ter vários sentidos e se mostra mais dependente do contexto em que está inserida, porém não podemos esquecer que não só existem mensagens abertas na linguagem verbal, e aqui podemos citar a poesia como exemplo, como toda mensagem precisa de um contexto para se fazer entender. Além disso, a leitura do livro ilustrado exige que o leitor aprecie o objeto livro como um todo, considerando não somente o texto verbal e as imagens contidos em uma página, mas o conjunto de páginas como um todo, incluindo o material, o formato do livro, suas orelhas e folhas de guarda, e os chamados paratextos, os textos e as estruturas que acompanham o texto principal, como o prólogo e os frontispícios. Um exemplo do uso da materialidade do livro para enriquecer a narrativa pode ser encontrado na forma como Através do Espelho foi originalmente impresso, pois as ilustrações de Alice entrando e emergindo do espelho foram colocadas em páginas consecutivas, fazendo como que sua entrada no mundo da fantasia pareça estar acontecendo por meio do livro em si. Mas talvez o aspecto mais interessante das ilustrações seja o modo como elas traduzem uma linguagem para outra, fazendo um movimento semelhante ao da crítica, analisando a obra, desmontando-a e devolvendo-a em uma nova roupagem. O artista faz uma leitura atenta do material que o autor provê, para então elaborar o resultado em forma visual, se utilizando dos seus conhecimentos artísticos, técnicos, de materiais e da linguagem utilizada, o que por vezes restringe e por outras abre novas possibilidades ao texto. O ilustrador pode fazer referências à obra de outros artistas, a pessoas existentes, a imagens simbólicas, assim como fazer o uso da cor, da textura, da composição e de diversos outros elementos para comunicar o que quer. Tenniel e Carroll usaram vários recursos para enriquecer a relação entre texto e imagem nos livros de Alice. Os leitores de hoje, por exemplo, talvez estranhem a ilustração original da Tartaruga com Batata, pois ela mostra um bezerro com casco de tartaruga. Uma criança contemporânea à publicação, porém, reconheceria a brincadeira, pois o nome original da personagem, Mook Turtle, algo como tartaruga falsa ou de mentira, faz referência a uma sopa que existia na época, a sopa de tartaruga falsa, que imitava a sopa de tartaruga verde, mas que geralmente levava vitela. É possível também encontrar várias referências nas ilustrações originais de ambos os livros. Tudo indica que a Duquesa em País das Maravilhas tenha sido baseada em A Duquesa Feia, c. 1513, do pintor flamengo Quentin Matsys, e a ilustração de Alice em Um Vagão de Trem, no capítulo 3 de Através do Espelho, parece ter como referência a obra Meu Primeiro Sermão, 1863, de John Everett Millais.
O chapeleiro pode ter sido desenhado de modo a se parecer com um comerciante de móveis chamado Theophilus Carter, pois ele tinha ideias excêntricas e era conhecido como chapeleiro louco na região de Oxford. Também se especula se o leão e o unicórnio, de Através do Espelho, não são caricaturas de dois primeiros ministros britânicos, William Gladstone e Benjamin Disraeli, respectivamente. Até mesmo John Tenniel e Lewis Carroll podem ter servido de modelo para as ilustrações, com estudiosos apontando que o Cavaleiro Branco, de Através do Espelho, pode ter sido uma paródia do autor ou mesmo ter sido baseado no próprio Tenniel, que também tinha feições angulosas e usava um longo bigode. Curiosamente, apesar de Alice ficcional ser baseada em Alice Liddell, as ilustrações de Tenniel não se parecem com ela, que tinha cabelos escuros, lisos e curtos. Na verdade, Carroll sugeriu que uma outra amiga sua, Mary Hilton Badcock, fosse usada como modelo e até chegou a enviar uma fotografia ao ilustrador. Referências externas também aparecem no trabalho de outros artistas que ilustraram estes livros. Uma das ilustrações de Dalí, por exemplo, fazendo a referência a seu quadro A Persistência da Memória, 1931, contando com um relógio derretido servindo como mesa de chá do chapeleiro, e a menina pulando corda presente em suas ilustrações é uma citação de seu quadro Paisagem com uma menina pulando corda, de 1936. Por meio desse processo de tradução, o ilustrador nos mostra a narrativa através de seus olhos, enriquecendo nossa visão sobre ela. É também através dessa interpretação que fazemos a leitura do livro ilustrado como um todo, moldando a forma como pensamos o texto escrito. A ilustração se mostra muito interessante em textos clássicos, pois fornece uma atualização da história para o mundo de hoje. O trabalho do ilustrador em livros desse tipo se baseia em um compromisso entre seu estilo pessoal e a visão, o imaginário e as referências da obra original, o que inclui as ilustrações anteriores e as expectativas atreladas a uma obra já muito conhecida e consagrada. Em consequência disso, ler uma nova edição de Alice é uma experiência diferente conforme a tradução, e aqui me refiro não só ao texto, mas também à imagem. As ilustrações permitem que o leitor receba as interpretações do ilustrador, mas não restringem seu senso crítico. Ao ler uma nova edição, com uma nova tradução, ele também pode discordar do ilustrador, e a presença das imagens pode, inclusive, servir como provocação, impulsionar a crítica, sugerir uma nova visão. Alice permite e convida uma gama infinita de leituras diferentes, e cada nova edição adota o seu tom. A leitura de uma edição ilustrada na qual as cores e os personagens são leves, infantis e alegres, por exemplo, é muito diferente da leitura de uma outra com imagens com tom mais agressivo, com personagens que aparentam ser ameaçadores e um cenário opressivo. São dois países das maravilhas diferentes, dois dentre muitos possíveis. Portanto, ler uma nova edição de Alice é conhecer Alice mais uma vez. Elisa Gergu é designer gráfica e ilustradora, graduada em Comunicação e Multimeios e mestre em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC-SP. As Metamorfoses de Alice pelo Universo da Sétima Arte. Por Natália Xavier Thomas. E para que serve um livro sem figuras ou conversas, pensa Alice, segundos antes de seus olhos encontrarem o coelho branco. Além de apresentar a menina questionadora e curiosa que protagonizará a história, essa frase comenta, de forma metalinguística, que tipo de livro o leitor tem em mãos. Trata-se de uma história nascida das conversas entre as irmãs Lorina, Edith e Alice Liddell e o amigo da família Charles Dodson durante um passeio pelo rio Tâmisa, na qual os diálogos carregados de nonsense sobrescrito entre Alice e as criaturas do País das Maravilhas dão origem a um labirinto que encanta e intriga o leitor. As figuras, também essenciais em um livro, segundo Alice personagem, estão presentes na obra desde seu primeiro registro escrito em 1864, então intitulado Aventuras de Alice no Subterrâneo e já assinado sob o pseudônimo Lewis Carroll. Concebido como um presente para Alice, o manuscrito conta com ilustrações instigantes feitas pelo próprio autor, que resvalam no grotesco sobrescrito 2 e acrescentam novas camadas à estranheza e ao desconforto do próprio texto. Posteriormente, quando Carroll redigiu a versão que se tornaria um clássico da literatura, publicada em 1865, as figuras permaneceram componentes importantes da narrativa, desta vez feitas por John Tenniel, um renomado cartunista da revista Punch. As figuras e conversas, portanto, são parte da essência desta obra e, desde suas primeiras versões, o livro propõe um universo imagético complexo, com elementos marcantes que construíram morada em nosso inconsciente. No ensaio Por que ler os clássicos sobrescrito 3, Ítalo Calvino explica que ler um clássico sempre nos causa a sensação de que estamos, na verdade, relendo aquele livro. Os temas, as imagens e as palavras que ele nos apresenta já circularam tanto pela sociedade que, quando finalmente entramos em contato com eles na obra, nos soam familiares. Calvino também explica que os clássicos são aqueles livros que chegam até nós trazendo consigo as marcas das leituras que precederam a nossa e atrás de si os traços que deixaram na cultura ou nas culturas que atravessaram. 1993, p. 11. Desta forma, a cada releitura que um clássico recebe, mais uma camada de significado é acrescentada à obra original e enriquece nosso imaginário. Essa característica se relaciona diretamente a outro elemento muito importante em As Aventuras de Alice no País das Maravilhas desde sua concepção, a transformação. Alice, que não é descrita em detalhes pelo narrador, portanto, pode ter qualquer feição, está em constante mutação ao longo do livro. Fica tão grande que não cabe em uma casa, tão pequena que teme sumir como a chama de uma vela e, em certo momento, deseja encolher como um telescópio. Da mesma maneira que as figuras e os diálogos, o conteúdo também se reflete na forma. Não só Alice está em incessante mutação, mas sua história também. Aquilo que começa como uma divertida narrativa para entreter crianças em um passeio pelo Tâmisa, converte-se em um livro manuscrito produzido artesanalmente para presentear a pequena Alice. Mais tarde, torna-se livro publicado, depois de ajustes no texto e da inserção de novos capítulos. A metamorfose faz parte das histórias de Alice, portanto, faz sentido que a narrativa estabeleça diálogo com outras formas de arte. Entre elas, a relação com o cinema é uma das mais especiais.
A primeira projeção cinematográfica aconteceu em 1895, para uma pequena plateia no Grand Café Paris. Nesta ocasião, os irmãos Lumière apresentaram um cinematógrafo, um aparelho capaz de captar imagens em movimento. Para demonstrar as possibilidades da nova tecnologia, eles exibiram alguns filmes de curta duração, como a saída da fábrica Lumière em Lyon, La Sortie de l'usine Lumière à Lyon, que registravam cenas do cotidiano. No ano seguinte, Alice Guy Blaché fez o filme A Fada dos Repolhos, La Fée aux Choux, e experimentou utilizar o cinema para contar uma história e mostrou o potencial da nova mídia como arte narrativa. O cinema ainda dava seus passos iniciais quando a primeira adaptação de As Aventuras de Alice no País das Maravilhas aconteceu, em 1903. Alice no País das Maravilhas, Alice in Wonderland, de Cecil Epworth e Percy Soule, foi uma das primeiras adaptações de obra literária para o cinema, e inaugurou um diálogo entre Carol e a sétima arte, que continua sólido até os dias de hoje. O filme é mudo e, portanto, a interpretação se apoia na expressividade corporal dos atores e nos textos explicativos inseridos na tela. Com truques de câmera usados para produzir efeitos especiais, vemos os elementos principais da história de Carol: a queda pela toca do coelho, a cena em que Alice aumenta e diminui de tamanho, o gato de Cheshire, o chá maluco e a rainha de copas. Ainda na era do cinema mudo, foram lançados o curtas Aventuras de Alice no País das Maravilhas, Alice's Adventures in Wonderland, em 1910, com direção de Edwin S. Porter, e o longa-metragem Alice no País das Maravilhas, Alice in Wonderland, em 1915, dirigido por W. W. Young. A linguagem cinematográfica se apaixonou por Alice desde os primeiros anos, e as reinvenções dessa história se tornaram uma constante. Acompanhar o percurso dos livros de Carol nas telonas é também observar a história do cinema. Testemunhamos muitas das técnicas cinematográficas e dos desdobramentos tecnológicos que aconteceram ao longo do tempo. Um bom exemplo é o longa dirigido por Bud Pollard e lançado em 1931. Intitulada Alice no País das Maravilhas, Alice in Wonderland, essa foi a primeira versão sonorizada da história de Alice, portanto, a primeira vez que os diálogos nonsense criados por Lewis Carroll deixaram de ser apenas imaginados pelos espectadores. Em fase de adaptação à nova tecnologia, esse filme ainda apresenta uma linguagem corporal bastante expressiva dos atores, mas agora aliada a canções e diálogos. Ao mesmo tempo que essa adaptação era produzida, a Paramount Pictures gravava uma versão de alto orçamento que foi lançada em 1933. Alice no País das Maravilhas, Alice in Wonderland, foi dirigida por Norman Z. Micheled e contou com um elenco de estrelas da época, como Charlotte Henry, Cary Grant, Gary Cooper, W.C. Fields e Everett Orton. Assim como muitas outras adaptações fariam ao longo do tempo, esse filme une em uma única narrativa as aventuras de Alice no País das Maravilhas e através do espelho e o que Alice viu por lá. Com máscaras e figurinos desenvolvidos por Wally Westmore e Nelt Jones, a caracterização dos personagens pode causar estranhamento. Diferente das versões anteriores, que buscavam retratar a faceta mais graciosa e divertida da história, a inexpressividade das máscaras e as escolhas estéticas aproximam essa versão do expressionismo alemão e exploram o viés do grotesco na narrativa de Carol, que será retomado em outras produções cinematográficas. Outra importante versão, de origem francesa, foi lançada em 1949. Alice no País das Maravilhas, Alice ao País des Merveilles, foi dirigida por Dallas Bauer e apresenta uma introdução maior, antes de Alice partir de fato para o País das Maravilhas. O próprio Lewis Carroll é retratado nesse início. O vemos envolvido em atividades rotineiras em Oxford e no passeio de barco com as 3 irmãs Liddell. Cria-se, portanto, um contexto metalinguístico, que retoma a origem da narrativa e a explora ao longo do filme. Apesar da introdução filmada em live action, tudo muda quando Alice entra na toca do coelho. A menina passa a interagir com marionetes criadas por Lou Bunning e animadas por stop motion. Os dubladores dos personagens da animação são os mesmos atores do começo do filme, criando assim uma conexão entre o mundo dos sonhos e a vida desperta de Alice. Tanto a técnica de animação em stop motion como a ideia de apresentar contrapartes da vida real às criaturas do País das Maravilhas aparecerão em adaptações cinematográficas posteriores. Apesar da elevada qualidade estética, esse filme é lembrado principalmente pela batalha jurídica que enfrentou com a Disney, que tentou impedir seu lançamento no território estadunidense em 1951, mesmo ano em que a empresa lançaria sua adaptação. A animação da Disney, Alice no País das Maravilhas, Alice in Wonderland, dirigida por Clyde Geronimi, Wilfred Jackson e Hamilton Luske, é considerada um dos filmes mais clássicos de Alice. O diálogo do estúdio com a obra de Carol, no entanto, começa antes dessa versão. Entre 1923 e 1927, Walt Disney lançou uma série de curtas-metragens, chamadas Comédias de Alice, Alice Comedies, que misturavam animação 2D e live action. Ainda que não se tratasse de uma adaptação direta do livro de Carol, os filmes apresentavam elementos relacionados ao livro e estabeleciam uma interlocução com a obra original. No primeiro curta, chamado Alice's Wonderland, a pequena Alice, interpretada por Virginia Davis, visita um estúdio de animação e pede aos animadores que façam desenhos para ela. Junto dos desenhistas, a menina assiste aos personagens ganharem vida no papel. Mais tarde, quando vai dormir, os sonhos de Alice a levam de volta para Cartoonland, a terra dos desenhos, e a imagem da menina em live action passa a ser inserida no mundo da animação, interagindo com os personagens. O longa-metragem animado que a Disney lançou em 1951 teve sua produção iniciada em 1938, houve um atraso devido à crise econômica decorrente da Segunda Guerra Mundial e as demandas geradas por outras produções do estúdio, como Pinóquio, Fantasia e Bambi. O País das Maravilhas dessa adaptação é retratado em uma profusão de cores, e os recursos da animação são bem aproveitados para criar brincadeiras visuais que se relacionam, em muitos aspectos, com a criação de Carol. Para intensificar o caráter cômico que perpassa o original, o filme utiliza efeitos típicos das animações dos anos 1920 e 1930, como elementos da comédia pastelão, em que o personagem executa ações que despertam risadas instantâneas do público sem necessidade de muita reflexão.
Ainda que esse tipo de comédia não alcance o mesmo tom irônico e crítico do nonsense britânico, essa escolha aproxima o universo de Alice dos recursos que o cinema já dominava na época. Em alguns momentos, essa conexão diminui um pouco a complexidade dos jogos de palavras e desconstrói a abundância de sentidos, como quando apresenta o não sentido como ausência completa de significados ou inclui subtextos inexistentes no original que soam moralizantes. No entanto, há momentos de profunda inventividade que combinam perfeitamente com a obra de Carroll, criando traduções visuais que produzem efeitos semelhantes ao texto, materializando as brincadeiras criadas no livro e reproduzindo a ideia de dissociar as palavras de seus sentidos originais para propor novos significados. Os roteiristas criaram, além das piadas puramente visuais, brincadeiras verbo-visuais e verbais, que dialogam diretamente com a obra original. Por essa criatividade, essa animação é, até hoje, muito presente no imaginário popular. Um dos visuais mais icônicos da personagem, a menina loira de vestido azul e avental branco, surgiu dessa adaptação, e perdura até hoje em outras representações de Alice. O nonsense é, de fato, um grande desafio para a linguagem cinematográfica. Composto, em essência, de jogos verbais de palavra e significado, essa linguagem não tem, a princípio, conexão com a expressão visual que pertence ao cinema. Alguns diretores buscaram explorar esse aspecto ao estabelecer diálogo com vanguardas artísticas como o surrealismo, que tematiza o onírico e busca libertar-se da racionalização. A adaptação Alice no País das Maravilhas, Alice in Wonderland, produzida pela BBC para televisão em 1966, é um bom exemplo de inspiração surrealista. Com direção de Jonathan Miller, essa versão, toda em preto e branco, aprofunda a sensação de estranhamento que marca a história de Alice ao retratar a passagem do tempo de forma incomum, dar características excêntricas aos personagens e criar uma Alice que parece emocionalmente desconectada dos acontecimentos que testemunha. Para retratar os pensamentos da menina, Jonathan Miller optou por fazer a personagem expressar seus pensamentos em uma voz sussurrada, sempre com uma expressão distante no rosto. Outro detalhe dessa versão é que, com exceção do gato de Cheshire, nenhum dos personagens antropomórficos do livro é caracterizado com fantasias ou máscaras. Eles se apresentam com roupas vitorianas e trejeitos típicos ingleses, elementos que reforçam o aspecto crítico-satírico da obra de Carroll com relação à sociedade britânica e aprofundam a sensação de insanidade. Nessa esteira, explorando a loucura e a confusão mental, o filme brasileiro Alice no País das Mil Novilhas é outro exemplo interessante. Lançado em 1976, esse curta foi a estreia de Edgar Navarro como diretor. Nesta obra, toda gravada em Super 8, o livro de Carroll é colocado em paralelo com a novela Fazenda Modelo, de Chico Buarque, e origina uma versão psicodélica ambientada no sertão nordestino, onde Alice tem alucinações depois de ingerir um cogumelo nascido do estrume do gado. Com músicas brasileiras e estrangeiras na trilha sonora e uma estrutura fragmentada, Navarro cria um filme sobre devaneios e fantasias, em estreita relação com a experiência alucinógena que se difundia em meados da década de 1970. O diálogo entre surrealismo e nonsense também foi muito bem explorado pelo cineasta tcheco Jan Vankmajer. O curta-metragem Jaguardarte, Valava Nebatik Slamenel Berta, lançado em 1971, é um filme surrealista baseado livremente no poema Parlengão, de Lewis Carroll, presente em Através do Espelho e o que Alice viu por lá. Aqui, o diretor utiliza muitas das técnicas que aparecerão novamente em seu longa-metragem, uma das versões mais interessantes de Alice. Alice, Necos e Alenk, lançado em 1989, lança uma nova luz sobre a história de Carroll ao aproximar o surrealismo e o nonsense e amplificar os aspectos grotescos das aventuras de Alice no País das Maravilhas. A opção de Vankmajer por mesclar a interpretação da atriz em live action com animação em stop motion causa desconforto no espectador, que observa a naturalidade dos movimentos da menina em oposição à movimentação rígida de marionetes, animais empalhados e objetos de cena. O filme retrata a sensação de tensão que perpassa o romance de Carroll, além do grotesco característico do manuscrito, presente nas ilustrações feitas pelo autor. Vankmajer cria uma obra que se funda na estranheza do sonho e do pesadelo, criando tensões entre uma Alice criança e um ambiente tétrico com criaturas assustadoras, em um filme sem muitas falas, mas permeado por barulhos feitos pelos personagens e objetos em cena. Existem adaptações que optaram por abordagens bem diferentes de Miller, Navarro e Vankmajer e preferiram reduzir o nonsense e desenvolver o filme como uma narrativa aventuresca. O especial Alice no País das Maravilhas, Alice in Wonderland, feito pela NBC em 1999, é um bom exemplo desse caso. Dirigido por Nick Villen, o filme utiliza recursos digitais e computação gráfica para criar cenários grandiosos e personagens em 3D, uma tecnologia que estava em franco desenvolvimento, para interagir com os atores ou modificá-los. Os personagens são interpretados por atores famosos como Tina Majorino, Whoopi Goldberg, Ben Kingsley, Christopher Lloyd, Gene Wilder, entre outros. A história começa com Alice precisando cantar em frente aos convidados dos pais em uma festa. Nervosa, esconde-se no jardim, por onde o coelho branco passa apressado e a menina o segue. Nessa versão, no entanto, a experiência no País das Maravilhas é um tanto educativa, uma aventura de amadurecimento na qual Alice encara suas inseguranças. O destaque para a aventura também aconteceu na releitura da Disney Alice no País das Maravilhas, Alice in Wonderland, feita em 2010, com direção do estadunidense Tim Burton. A obra utilizou atores em live action, alguns digitalmente modificados, que interagiam com personagens desenvolvidos por modelagem 3D em um universo inteiramente virtual. O filme de Burton usou as tecnologias cinematográficas mais modernas disponíveis e foi todo adaptado para permitir a projeção em 3D no cinema, um formato muito aclamado na época. O filme não propõe necessariamente uma adaptação, mas uma sequência para a história de Alice depois do sonho com o País das Maravilhas. Aos 19 anos, a personagem se sente pressionada pela sociedade vitoriana e encurralada por um casamento arranjado que a desagrada. Tentando fugir da situação, segue o coelho branco e cai pela toca até o País das Maravilhas, que conheceu quando criança. Ali, descobre que os habitantes são oprimidos pela Rainha Vermelha e que seu destino é salvá-los derrotando o monstro Jaguardarte.
Nessa versão, a personagem se afasta da criança curiosa e questionadora para se tornar uma heroína clássica. Ainda que a linguagem visual do filme seja rica e trace conexões com diversas leituras anteriores que Alice recebeu no cinema, Barton distancia-se do original ao conferir a ela uma missão e aproximar a narrativa de uma jornada do herói. A tecnologia permitiu ao diretor criar um mundo maravilhoso, mas que não se relaciona de forma alguma com o nonsense do livro original. Ainda assim, o sucesso nas bilheterias garantiu a produção da continuação do filme, Alice através do Espelho, em 2016. Observando tantas versões, podemos perceber que são inúmeros os caminhos para Alice. Sua história foi retratada por filmes mudos em preto e branco no começo do século XX, diversas técnicas de animação, superproduções em live action com elencos estelares e megaproduções hollywoodianas, que criaram o País das Maravilhas inteiro em computação gráfica. São mais de 40 adaptações feitas em diferentes países, resultando em uma riqueza enorme de interpretações e experimentos artísticos que trazem temas caros à época em que foram realizadas. Em Uma Tarde Dourada no Tâmisa, Lewis Carroll criou uma história que não encontrou seu fim até hoje. A cada leitura que recebe, Alice provoca, intriga e reverbera, inspirando outras obras que, por sua vez, encontrarão seus próprios ecos. A menina que se transforma durante toda a história do livro, se metamorfoseia também em nossa realidade, pelos olhares de seus leitores em um diálogo sem fim. Com o livro em mãos, nosso papel é seguir o coelho branco e ler, reler, assistir e experimentar o País das Maravilhas para construir, pouco a pouco, nossa própria Alice. Natália Xavier Tomás é mestre em literatura infantil e juvenil pela USP. Em sua dissertação, abordou o grotesco na adaptação de Alice feita por Jean Van Mager. Doutoranda na mesma área, sua atual pesquisa aborda os diálogos entre as histórias em quadrinhos e outras artes. Afetos e efeitos, fugas e capturas, a revolução. Carroliana. Por Ana Carla Bellon. Mas a arte nunca é um fim, é apenas um instrumento para traçar as linhas de vida. Deleuze e Guattari, sobrescrito uma. Onde está o meu coelho branco? Imersa nas histórias das Alices há mais de uma década, é comum que me questionem o que exatamente me fascina nessas obras. Assim como a personagem, a resposta costuma variar a depender da época. Mas, de uma maneira geral, há dois aspectos que se imbricam e que constroem o coelho branco que persigo. O primeiro é da ordem dos afetos, o segundo, da ordem do revolucionário, e ambos se misturam. O encontro com a obra de Carroll foi um acontecimento de paixões alegres, e acredito que muitos leitores dividam comigo esse afeto feliz. Eu me vi no espelho de Alice nessa perseguição por mim mesma, parte indissolúvel da leitura de ficção e, principalmente, daquilo que faz valer a aposta de iniciar e terminar um livro. Ler as Alices é também ser lida por elas, na medida em que o encontro com o outro é uma das grandes potências desta obra. Perder-se em seus labirintos é construir operações de vida maravilhosas e divertidas, é encontrar caminhos libertos da servidão e da selvageria do mundo. As aventuras de Alice no País das Maravilhas e Através do Espelho e o que Alice viu por lá são obras muito conhecidas, até mesmo por pessoas que nem sequer tiveram contato direto com elas. Seja por meio de adaptações e releituras cinematográficas, que costumam mesclar ambas as histórias em uma só, seja pela presença das personagens no universo infantil, Alice é parte do imaginário coletivo, como é o caso de outros grandes personagens como Don Quixote e Sancho Panza. De algum modo, estas duas obras literárias de Lewis Carroll atravessaram gerações e ganharam o mundo, refletindo-se de diversas maneiras na vida das pessoas. Não são obras que necessitam de resgate. Elas, por si só, se fazem presentes por meio dos inesgotáveis sentidos que carregam. São tão repletas de significados que, ao passar de leitor a leitor, esses efeitos se multiplicam, o que faz com que as obras permaneçam sempre vivas, em movimento, se reatualizando. A fascinação de leitores do mundo todo pela linguagem do universo carroliano tem relação com o efeito que surge ao final da história. Em uma primeira leitura, é muito provável que o leitor fique impressionado com tudo que conheceu ali e toda aquela confusão dos mundos paralelos, mas também que não saiba explicar exatamente como aquilo tudo se construiu, e esse é um convite para retornar ao País das Maravilhas e ao mundo através do espelho. A cada vez que relemos estas obras, encontramos novos elementos, e por isso, é sempre bom levar mais coisas na bagagem, caso a estadia por lá acabe durando mais do que o previsto. Eis o aspecto dos afetos. Ao lado dele, no início do texto, menciono ainda um outro traço fascinante do coelho branco, aquele da ordem do revolucionário. Este está, por sua vez, relacionado a um interesse profundo pelo insólito, pelos sentidos múltiplos e inesgotáveis, pela linguagem e pelas imagens em sua potência máxima, que nos colocam nessa posição de eterno retorno à obra. Essa inesgotabilidade atravessa também outra manifestação artística do autor, a fotografia. Conselhos de uma lagarta. Quem é Lewis Carroll? Certamente um número expressivo dirá que Carroll é o autor das Alices. Sobre isso não há dúvidas. Contudo, Lewis Carroll é apenas uma das facetas de uma máquina criadora. Quem é Charles Dodson? Menos óbvia e menos consensual, a resposta a essa questão é diferente da primeira, mas não se separa dela. É uma resposta múltipla, e os diários do autor nos dão algumas pistas sobre ela, como a anotação que segue. Fotografei a maior parte do dia. Fiz uma composição artística, A Fuga, com Alice Donkin sobrescrito 2 de pé no parapeito da janela do seu quarto, encenando uma fuga munida de corda e escada, e outra das daminhas de honra. Alice e Polly atrás da moldura de um quadro. Sobrescrito 3, além de escritor, Dodson também foi artista e fotógrafo e, inclusive, especula-se que ele não queria, a princípio, que seu nome de batismo estivesse vinculado à obra literária, daí a necessidade de criar um pseudônimo. Ironicamente, a história o imortalizou como escritor de ficção. A fotografia foi importante para Charles, um experimento no qual ele estava muito mais focado do que na escrita literária.
Além de ter vivenciado os primórdios dessa arte, seus diários e biografias deixam muito claro o envolvimento de pesquisador que Dodson tinha com a fotografia. Para além do amadorismo, portanto, ele fez experimentos de manipulação e narrativa fotográfica em um tempo em que a foto visava apenas eternizar retratos mais fiéis que a pintura. Ele costumava se referir ao fotógrafo como artista, visão que apareceria apenas muito tempo depois, o que revela seu caráter visionário e de ruptura. A princípio, no entanto, isso não seria razão suficiente para me debruçar sobre a obra fotográfica do autor a fim de tratar das histórias das Alices. Quando percebemos, porém, as pistas que ele e seus críticos deixaram, tanto nas próprias imagens como nos registros sobre elas, vemos que há muito de sua obra literária nas fotografias. Ou melhor, como estas vieram antes daquelas, vemos que há muito de sua fotografia em sua obra literária. Ao final dos livros, Alice desperta de um sonho, e isso significa muito mais do que a aparente explicação do País das Maravilhas ou do mundo através do espelho. Ela desperta de sonhos sem moral, e a transfiguração da moral na obra de Carroll é um dos fatores indispensáveis à sua reflexão e um dos aspectos revolucionários de sua obra. Não se trata de um quebra-cabeça montável, não tem função didática, e o leitor é apresentado a caminhos livres de leitura. A arte encontra na obra de Carroll uma forma de relativizar as verdades cristalizadas de seu tempo. Vai uma leitura alegórica aí. Além disso, a literatura sem moral, em um contexto em que tudo que se lia para as crianças estava atrelado a uma lição é, por si só, um movimento revolucionário. Essa literatura liberta não apenas as crianças, mas também os adultos. Charles enfrentou vários sistemas, como o da literatura infantil, o da realidade conhecida, o da fotografia como cópia do real, para listar apenas alguns. A literatura e a fotografia de Carroll são incapturáveis por mecanismos dicotomicos habituais. Em outras palavras, quando tentamos explicar sua construção, algo sempre escapa e escorre de nossas mãos analíticas frias para se abrir a novas perguntas. São suas linhas de fuga, justamente aquilo que escapa, que mantém latente nosso interesse. Mais do que isso, são as linhas de fuga que constroem o efeito do insólito, o auge de sua composição ficcional como um todo. O insólito a que me refiro se constrói na dupla acepção do prefixo in, de negar e adentrar, ou seja, é o que nasce de dentro do sólito, habitual, conhecido, comum, para enfrentá-lo ao mesmo tempo que o fortalece. É o insólito que faz o discurso carroliano ser incômodo ao final da leitura, que o faz ser diferente, inesperado, absurdo, maravilhoso, cativante. É por meio dele que os efeitos chegam de forma tão marcante a seus leitores. O nonsense, o maravilhoso, o fantástico, o faz de conta, o surreal. Os mais categóricos certamente encontram dificuldade em categorizar as Alices em uma só caixa. Esse mecanismo atravessa também um conjunto de suas fotografias, que constroem, por meio de engrenagens diversas, uma grande maquinaria artística e ficcional. Façamos um experimento prático de cruzamento de efeitos e afetos, de fugas e capturas. Pegue, então, sua xícara e venha para este chá enlouquecido. O Jardim de Flores Vivas. 3 Alices. The Elopement A Fuga para se Casar. Fotografia de Lewis Carroll, 9 de outubro de 1862 4. A fotografia mencionada por Carroll em seu diário, de Alice Donkin em pé no parapeito, é justamente essa cima. Observe-a por alguns instantes. É possível que surjam algumas questões, como: quem é esta menina? O que ela faz? O que a leva a estar naquela posição? Os questionamentos decorrentes da observação dessa fotografia produzem efeitos diversos a depender de cada olhar: susto, quem sabe, ou medo, vertigem, curiosidade. Logo nossa visão alcança o objeto que sustenta a personagem dessa foto, uma escada de corda. E aí novos questionamentos podem se abrir. Ela está escapando? Está presa? Eis os elementos de que dispomos, não sabemos que casa esta nem as circunstâncias da suposta fuga. O que sabemos a respeito desta cena vertiginosa se restringe ao que podemos supor. No entanto, há um aspecto que atravessa essa imagem e que é parte do imaginário de todos nós: a fuga de uma menina que traz uma cesta e um capuz. De repente somos levados até Chapeuzinho Vermelho de Charles Perrault e dos irmãos Grimm. Entramos no território do conto de fadas e novas questões se abrem. Quem é o lobo mau? Para onde ela foge? Carroll se referiu a essa fotografia como uma encenação, uma composição artística, e, portanto, estamos no terreno da ficção. Isto colabora para compreendermos a razão de essa fotografia nos impactar duplamente. Primeiro porque nos colocamos diante de uma cena que de fato existiu, manipulada ou não, e porque é uma narrativa que a atravessa e a mobiliza. De um lado temos sua potência ficcional e, do outro, a impressão de que aquilo esteve de fato ali. Esse jogo produz efeito insólito e provoca uma infinidade de capturas e fugas de sentidos. Carroll não costumava tirar fotografias externas, essa é uma das poucas feitas fora de estúdio e, para além disso, ainda ilustra um episódio narrativo. A fotografia já é, por si só, uma revolução no padrão do autor. Alice Donkin está imóvel sobre o parapeito, observando a fotografia de um ponto de vista não ficcional. Trata-se de uma criança diante de um perigo iminente. A possibilidade de queda latente na construção da cena muito se aproxima da queda da própria Alice pela toca do coelho branco. Isso, é claro, se considerarmos que a foto não foi manipulada, e não parece mesmo ter sido, mas, de qualquer forma, o efeito fotográfico perpassa essa ideia. Se, por outro lado, essa fotografia tiver sido manipulada, tanto mais potente a ficção, pois não há indícios de manipulação aparente. Há no olhar de Alice Donkin, Chapeuzinho Vermelho, um misto de atenção e medo diante da escada de corda instável na qual se apoia e da altura que a espera. O modo delicado com que parece se apoiar, aliado à escada movediça, constrói uma tensão vertiginosa. Ela esteve ali parada por alguns instantes. Lembremos que o tempo de disparo das fotografias nessa época era muito maior, tendo ficado exposta aos perigos que a altura proporciona a qualquer um. O título da fotografia nos concede outra possibilidade de resposta: a fuga, ou melhor, The Elopement A Fuga para se Casar.
Esse título fornece novos contornos à fotografia quando descobrimos que em 1862 Alice Donkin, modelo da foto, tinha apenas 12 anos e já estava comprometida, como costume da época, com o irmão de Carol, Wilfred Dodson, com quem de fato se casou 9 anos mais tarde. Nenhum acidente aconteceu com Alice no momento da foto, ufa, mas, ainda assim, a possibilidade da queda se eterniza na imobilidade fotográfica. Aqui, a força ficcional é mais potente que a realidade. Além disso, a fuga também é de Chapeuzinho Vermelho, que tapeia a mãe para escolher seu próprio caminho, o de outro ponto de vista, para encontrar o lobo mau, ladrão de infância, que, neste caso, é seu futuro marido. Mesmo no século XIX, 12 anos era sinônimo de infância, e Carol atravessa como uma fuga adulta que escapa e se estabelece no próprio processo de fugir para casar-se escondido. Há nesta fotografia, novamente, uma dupla fuga, um sentido que remete ao ato de fugir, latente na Alice que se equilibra no parapeito da janela, e um outro sentido que é a fuga do próprio sistema de normas e morais da infância à idade adulta. Perceba como este cruzamento cria o insólito da fotografia que é, em si, fugaz, incapturável, pois se dá no ponto em que as possibilidades interpretativas se abrem sem resposta, no momento da nossa própria hesitação. Alice, quando adentra a toca do coelho branco, também foge e sofre uma queda. Ela foge do tédio, dos padrões, das ordens, de todo um sistema para entrar em uma outra sociedade na qual o fato de ser criança não a impede de seguir sozinha, e onde encontra sua autonomia e segue por onde quer, sem que os habitantes se importem com o fato de ela ser uma criança perdida. Você poderia, por favor, me dizer que caminho eu devo tomar? Isso depende muito de aonde você quer chegar, disse o gato. Eu nem estou preocupada com isso, disse Alice. Então não faz diferença o caminho, respondeu o gato. Desde que eu chegue a algum lugar, Alice acrescentou como explicação. Ah, mas isso é garantido, disse o gato, é só você andar o suficiente. Nesse momento, como na fotografia, há uma reinvenção da própria infância. O insólito da foto e do fragmento da obra reside na autonomia infantil. As linhas de fuga possibilitam as duas Alices, da foto e do livro, traços adultos que constroem uma atmosfera insólita e, ao mesmo tempo, de busca de liberdade, busca que também assumete o leitor que é afetado pelas histórias de Alice. No País das Maravilhas, Alice desconstrói suas afirmações para reconstruí-las nas incertezas, do mesmo modo como a fotografia de Alice Donkin faz com o espectador ao cruzar múltiplas linhas. Alice é afetada pelos desejos dos habitantes daquele país, que movimentam seus padrões e a levam a ocupar o espaço de formas sempre diferentes por meio de suas mudanças constantes, e muito evidentes, de tamanho. Alice é afetada pelos habitantes e esses afetos a tomam de maneira insólita, como resposta física e espacial. Após o diálogo bastante cansativo com a lagarta, por exemplo, Alice muda de tamanho abruptamente e comemora. Ora, minha cabeça finalmente está livre, disse Alice com alegria, que se transformou em espanto no momento seguinte, quando ela descobriu que não enxergava mais os ombros. A única coisa que via, ao olhar para baixo, era um pescoço imenso, que parecia brotar como um caule de um mar de folhas verdes lá embaixo. Ela afeta e é afetada pelo espaço de maneira alegre, ao mesmo tempo que o espaço afeta e é afetado por ela. Eles estão indissoluvelmente relacionados. Há assim uma reinvenção do corpo, na qual importa menos a estrutura e mais o efeito. Seu tronco encolhe de maneira a fazer com que seus membros simplesmente sumam. Alice é tomada pela sua experimentação daquele mundo. Imagine isso. Não é simples, por essa e por outras. A ilustração dessa obra é parte indissociável de seu efeito de sentido. A queda pela toca do coelho é interminável, caindo, caindo, caindo. É uma queda que parece não chegar ao fim, que se estende por muito tempo, como a própria possibilidade de queda eternizada na fotografia. Essa queda se constrói por meio do espaço, que vai mudando na composição do túnel vertical por onde Alice despenca lentamente. Ela tem tempo até mesmo de checar um pote de geleia e devolvê-lo em uma outra estante que surge na queda. Assim como na fotografia, a configuração física da personagem, feição infantil, olhar, mãos e sua relação com o espaço criam esse efeito insólito e inesperado. E por falar em queda, em vertigem, em afeto, em espaço, através do espelho nos apresenta a personagem icônica Humpty Dumpty, em cujo episódio linhas semelhantes que cruzam a experiência de Alice. A possibilidade de queda do muro preocupa Alice em seu diálogo com Humpty Dumpty. Você não acha que ia correr menos riscos aqui no chão? Alice continuou, esse muro é tão estreito. Humpty Dumpty respondeu num rosnado. Claro que eu não acho. Ora, se um dia eu acabasse caindo, e não há a menor chance de isso acontecer. A ocupação pouco usual que Humpty Dumpty faz do espaço desafia as leis realistas. Ele se coloca sem preocupação em um equilíbrio constante e perigoso que é o de um ovo em cima de um muro, que é o da fronteira entre realidade e ficção. Humpty Dumpty não teme a queda, mas Alice, pungida pela configuração do espaço, fica incomodada com esta possibilidade. Alice também é leitora da fotografia de Elopement Mainland, na medida em que é afetada pelas multiplicidades e pela vertigem experimentada por quem a vê. Quem sonhou? O exercício divertido, curioso e liberto de entrecruzar linhas nos abre, enquanto leitores, ao insólito carroliano, que é uma potência ficcional não apenas de suas Alices literárias, mas de seu universo fotográfico. Encontramos em suas fotografias elementos marcantes das histórias de Alice, como reis e rainhas, o jogo de xadrez, o mundo de faz de conta, o sonho. Se você ficar fervendo de curiosidade, procure por algumas outras fotografias como The Druin, 1863, Anne Rogers and Mary Jackson, 1863, Reginald Southe with Seletons, 1857, Fair Rosamund, 1863, Saint George and the Dragon, 1875. Henrietta and Margaret Lutwidge, 1859, e faça seus passeios ficcionais.
Nessa prática liberta de cruzar linhas da vida com as da ficção, também descobrimos um montão de coisas sobre o contexto no qual viveu o autor, pois, assim como Alice descobre com o gato de Cheshire, há muitos caminhos possíveis, e todos eles mais ou menos servem se você ainda não sabe bem o que busca. Mesmo nessa situação, todos serão fantásticos. Ao colocar em xeque os paradigmas da realidade conhecida, o insólito desestabiliza a ordem do sistema e rompe em um movimento de contracorrente. O insólito revoluciona o real, ele opera pela transgressão 5, pela ruptura da obediência às normas 6, é a liberdade da criança e do leitor do mundo. Alice naquele país das maravilhas se vê em um espaço transgressor das normas que ela conhece, o que também ocorre do outro lado do espelho. Um lugar onde espera-se que as coisas se apresentem contrárias ou invertidas mantém a surpresa. Não basta apenas correr muito para ficar no mesmo lugar, seria preciso correr 2 vezes mais rápido para ir a algum outro lugar. Ambos os espaços surpreendem a protagonista e operam sobre ela a necessidade de se deixar guiar pelo desejo. Alice é teimosa a princípio, mas vai aos poucos entendendo que deve dar vazão à curiosidade e aos afetos que surgem de seus encontros. O desejo, revolucionário, desestabiliza as normas, e o insólito abre as possibilidades. Carol, em suas fotografias, manipula elementos insólitos e constrói uma narrativa que deixa suspensa a escolha única ou dicotômica, e mantém abertas as inúmeras possibilidades de interpretação. Tanto em uma Alice como na outra, o leitor pode surfar em alegorias, referências ou construir os próprios sentidos, como fiz antes. É quase infinito, mas quando paramos para analisar os processos internos de como isso acontece, usando ferramentas categóricas, a coisa é quase incapturável. Isso ocorre pois é justamente porque é o insólito, por meio do surreal, do nonsense, do fantástico, que mantém a obra viva, reatualizada, é revolucionário na medida em que enfrenta as capturas tradicionais e o próprio tempo. Ao lermos e relermos a obra de Carol em nossos dias, em diálogo com seu contexto, construímos um mecanismo que contém vida própria. A literatura e a fotografia se alimentam e dão eterno movimento ao seu conjunto de obra. É um moto perpétuo, como o infinito movimento de um espelho diante do outro, como a continuidade dos sonhos de Alice dentro dos quais todos acordamos ao abrir as páginas destes livros. O contínuo eco do País das Maravilhas em nossa sensibilidade nos faz hesitar entre acreditar ou não que aquele sonho acabou. A recorrência das leituras e releituras das Alices e sua persistência em nosso imaginário estão nos dizendo que ele não acabou. Independentemente das nossas tentativas de abarcá-lo, esse sonho é versátil e resistente e nos oferece inúmeros caminhos para percorrer, descobertas, surpresas e maravilhas, da mesma forma vivenciada pelas Alices. É a arte para a liberdade. Ana Carla Bellon é mestre em estudos literários pela UFPR e doutora em literatura comparada pela UERJ. É autora da tese O Insólito Revolucionário na Literatura e na Fotografia de Lewis Carroll, 2019, que foi base de pesquisa para este pós-fácil.